O ministro Luiz Fux antecipou para quarta-feira, depois de amanhã, o julgamento sobre a CPI da Covid. Esse é um desenrolar importante e que essa marcação tem algum viés de que o presidente andou falando muito, então vamos antecipar isso para logo resolver, Zaidan? Tem. Virou um embate, né? E talvez um 10-1, talvez um 9-2 aí, porque o Nunes Marques já disse que deve votar contra, né? Avisou o Fux, inclusive, que deve votar contra a decisão do Barroso, mas tudo indica a maioria absoluta. E até bom, né? Que antecipe, até bom que ocorra logo. Ou seja, você remove ali um troço que parece ser mera tramitação protocolar, porque ninguém tem dúvida de que a maioria vai apoiar a posição do Barroso. E aí, na sequência, desaparece qualquer motivo, qualquer desculpa para que haja uma postergação no Senado. Porque amanhã, terça-feira, portanto, antes do julgamento no plenário, o Rodrigo Pacheco já deve ler ali a abertura da CPI, etc. Aí, depois você tem todo aquele processo inevitável, não é? A escolha do presidente, a escolha do relator, que é a figura central, e aí os partidos, muitas vezes demora por isso, Ronald. Os partidos, às vezes, eles inviabilizam o início da investigação simplesmente não indicando os seus representantes. Já vimos acontecer isso. Não deveria ter essa possibilidade, né? Se você não indicar em tantos dias, você não vai ter ninguém, cara. Certo? Um outro partido vai indicar. Você não quer indicar ninguém. Deveria ser assim, mas não é. Não é. Até porque eles é que determinam como são as coisas lá dentro. Então, isso se arrasta um pouco. Eles determinam a velocidade e o rumo que as coisas vão tomar. O Supremo vai ratificar a posição do Barroso. E o que a gente espera é que ninguém chegue lá, seja para votar contra ou a favor da posição do Barroso no plenário, que ninguém chegue lá com ponderações sobre política. Não é? Não, porque vemos motivos para isso. Não, eles não têm de ver nada. Até porque o Barroso disse que não estava entrando no mérito do pedido dos dois senadores. Estava simplesmente dizendo que a lei determina que nessa circunstância, mais de 27 assinaturas, ou 27 ou mais, no caso 32, que o presidente do Senado deve fazer as coisas acontecerem. Foi só isso, ele não entrou no mérito. Então que ninguém ali discurse, por que isso, voto contra por isso, voto a favor por isso. Tem de ser voto contra ou a favor porque a Constituição assim determina. É o que se espera do Supremo, né, Ronald? Ô Zaidan, tem um aspecto. Será que se não houvesse tanto falatório a respeito da CPI depois da decisão semana passada do ministro Barroso, e esses desenrolares, o que o presidente Jair Bolsonaro falou com o senador Cajuru, enfim, será que ganharia essa aura toda, essa CPI? Porque poderia parar na coletiva que o presidente do Senado chamou na sexta-feira, foi na quinta-feira à noite. Na quinta-feira à noite. Chamou pra dizer que ele achava que não era o momento e tudo mais. Poderia ter parado ali. E poderia nem ter todo esse alarde. O Supremo poderia não ter se manifestado. O ministro Marco Aurélio Mello hoje deu entrevista indignado com as coisas que disse o presidente. E aí depois depois que o Marco Aurélio falou, ninguém mais falou do Supremo. Parece que tiraram isso da frente para evitar ainda mais fomentar essa discórdia entre o Executivo e o Supremo Tribunal Federal. Será que não mexeram demais nesse caldo a ponto de chegar no ponto que chegou? Bom, há uma inabilidade geral, né? No Supremo você tem ministros que se julgam atores de Hollywood, né? Gostam de entrevistas, gostam de estarem sob os holofotes e muitas vezes antecipam nas entrevistas aquilo que farão no plenário ou nas turmas, né? Negócio lamentável. Lamentável. Aliás, essa é uma péssima formação do Supremo, já dissemos aqui, começando, aliás, pelo Barroso, né? Então, é uma péssima formação do Supremo. Agora, esse caso especificamente, o Supremo tem interferido, tem ultrapassado os sinais, mas neste caso especificamente é apenas o que está no papel, o que está na lei. E
houve o vacilo do Rodrigo Pacheco e, claro, há uma inabilidade nas reações. E também agora, muita gente falou, mas por que há tanto medo da CPI? Quando há um movimento para estendê-la para estados e municípios, vai aí a vez de governadores e prefeitos ficarem incomodados? Não. Por que tanta gente com medo de uma investigação? Que pode dar em nada, hein? Pode dar em nada. Uma excelente pergunta. Por que tanta gente com medo de uma investigação? É isso. Não deveria. E aí, começando a investigação, todos eles vão mobilizar as forças aliadas lá dentro do Senado para que o negócio dê em nada. Porque quando eles querem CPI, dá em nada. Foi o que aconteceu com a da Petrobras. Quantas vezes a gente não viu esse filme, né, Zaida? Sim, depois um verdadeiro, assim, um circo dos horrores era montado, vamos falar português claro, e não tinha conclusão nenhuma, de coisa nenhuma. E ficava, e a gente naquela cobertura, cansava, e nada, depois nenhuma satisfação a respeito do que era investigado. Aliás, o Brasil, claro, leva ao extremo, mas eu recebi há pouco, Ronald e Sônia, um e-mail aqui de um ouvinte nosso, o Silvio de Andrade, ele mora em Portugal. E ele está falando aqui do caso do Sócrates, né? O José Sócrates, que foi primeiro-ministro. Ele é réu. E a leitura da sentença do juiz Ivo Rosa demorou 5 horas de leitura e televisão, hein? Com televisão. E o Sócrates foi absolvido de todas as acusações de corrupção, muitas por prescrição, lá como cá, e só vai responder, eles chamam de branqueamento de capitais, né? Lavagem de dinheiro, né? E toda a imprensa especializada critica a sentença do juiz e diz que a corrupção está oficialmente reconhecida apenas por pequenos desvios de práticas públicas. O MP vai recorrer. E interessante que no processo todo foram citadas as vendas da Oi, da Vivo, da Telecom. Vocês se lembram, né? Quando esse troço todo estourou aqui no Brasil. Então, também em Portugal, reclamação de muitos jornalistas e também de juristas, porque estão achando que livraram a cara do José Sócrates. Só vai responder por lavagem de dinheiro. Aliás, estava falando, só voltando no capítulo anterior, ainda da formação de CPIs, você falou, tem como... Os caras sabem como se comportar quando eles querem que uma CPI não vá adiante, né? Ou pelo menos ela seja enrolada, né? Empurrada com a barriga. Mas eles poderiam também fazer consultoria aqui em São Paulo, né? Aqui em São Paulo dá para fazer uma consultoria boa para saber como não ter CPI. Como não ter. Porque aqui a Assembleia Legislativa... Aqui é o contrário. Aqui estamos caminhando para a terceira década sem que isso seja um problema para governante algum. Não, aqui a Assembleia evita qualquer coisa que incomode o governador, né? Isso, qualquer coisa. E isso não é algo que é pluripartidário. Quer dizer, é pluripartidário porque o partido do governador sozinho não consegue fazer as coisas. Ele precisa de apoio, né? E normalmente são os mesmos que apoiam. E não é pluripartidário por origem, porque é o mesmo partido que está lá há quase 3 décadas, né? Então é algo que se repete, deve ter um manual de como fazer. Pode servir para outras câmaras legislativas aí do Brasil.